Olá, eu sou a Rebeca, sou enfermeira aqui na Simples, consultoria de seguros e benefícios. Primeiramente, nós agradecemos a participação e engajamento e dizer que discutir a prevenção e partilhar informações é sempre de extrema importância para nós. Nesse mês de março, no dia 8, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher e nós vamos falar sobre sua saúde, que é um tema bem enriquecedor. E lembre-se, garra, inteligência e beleza definem que você é uma mulher incrível. E um pouco sobre mim, eu sou graduada em enfermagem desde 2014. Eu fiz algumas especializações. Hoje eu atuo na atenção primária à saúde e meu grande desafio é sempre capacitação e desenvolvimento continuado. E aí nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher e a importância de valorizar e cuidar da sua saúde. E aí, o Dia Internacional da Mulher, ele é mais que uma data voltada somente para homenagear as mulheres. Nesse dia 8 de março, desde a década de 70, essa data é comemorada para comparar as condições das mulheres relacionadas dos homens. E hoje, atualmente, ela é representada em uma luta contra o machismo e a violência. Lembrando que é sempre um momento de reflexão e de luta. E o objetivo dessa data é reconhecer as conquistas culturais, sociais e políticas das mulheres. Sendo assim, ele é um momento ideal para chamar a atenção de todos para a necessidade e das igualdades de condições e dos direitos entre homens e mulheres. E não só por coincidência, a rainha é sempre a peça mais poderosa do jogo. Qual a importância dos cuidados com a saúde da mulher? Segundo os últimos dados estatísticos do IBGE, as mulheres são a maioria da população brasileira e nós somos compostas por 215 milhões e numa porcentagem de 51,8%. Além disso, a nossa expectativa de vida é maior que a comparada dos homens. Nós temos 7 anos a mais. E não só isso. Esse convite à reflexão, ele mostra muito a desigualdade da mulher no mercado de trabalho. Hoje, as mulheres compõem 48% e os homens 75%. E o porquê disso? Porque as mulheres elas sofrem um prejuízo por engravidarem, sem contar as questões dos assédios. E por quê? E porque as mulheres estão cada vez mais reconhecendo o nosso papel na sociedade, elas estão utilizando mais assistência de saúde, realizando consultas e exames preventivos, e tudo isso para cuidar da sua própria saúde ou da dos seus familiares. E por viverem mais, as mulheres estão sujeitas às patologias relacionadas ao envelhecimento, assim como as doenças específicas da fisiologia feminina. Algumas delas são a endometriose, o câncer de mama, o câncer de colo de útero, a menopausa, que comprometem a qualidade de vida da mulher. E outro fator importante para a atenção da saúde da mulher é a gestação, que precisa de atenção especial, principalmente nas questões relacionadas ao pré-natal, ao parto e ao pós-parto. E desde o embrião até a terceira idade, a mulher ela sofre obstáculos em todas as fases da vida. E vários momentos nós necessitamos de cuidados especiais. E quais são essas fases da vida? A gente vai falar sobre cada uma delas e é necessário sempre o acompanhamento médico para que a sua saúde fique em dia. E a primeira fase da vida aí é caracterizada como menarca, que é a primeira menstruação da mulher. Ela ocorre geralmente entre os 10 e 13 anos de idade. Nessa fase, algumas meninas têm uma grande preocupação com o surgimento de acne, crescimento dos seios, aumento dos quadris. É uma fase que ocorre grandes transformações do corpo da jovem e principalmente alterações hormonais. Por isso é necessário a primeira consulta com o ginecologista e ela sempre ocorre para que esse profissional venha orientar essa jovem e detectar possíveis alterações e malformação no aparelho reprodutor. E aí a segunda fase que nós passamos, e a mais longa delas, é a menacne, que é o período entre a menarca e a menopausa, que é a idade reprodutiva. E durante toda essa fase da vida, nós realizamos vários exames ginecológicos essenciais. O primeiro deles, claro, é a citologia oncótica, o Papa Nicolau. Nós também temos na adolescência a vacinação de HPV. Temos também a mamografia, que ela é indicada a partir dos 40 anos,
ou para pessoas antes dessa idade que já têm histórico familiar, alguma doença prévia. E também alguns outros exames podem ser sugeridos, caso apresente queixas nas consultas ou alguma anomalia que seja detectada. Claro, procure sempre um profissional para ajudar a encontrar o melhor método para que você evite uma gestação indesejada e também um método que seja compatível com o seu estilo de vida e o seu melhor momento. E aí nós temos a temida fase pelas mulheres, que é o climatério e a menopausa. O climatério é o período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase de pós-menopausa. E a menopausa, que é caracterizada como a última menstruação do ciclo da mulher, é um fato que ocorre durante o climatério. Ela não tem cura e algumas mulheres elas podem sentir diversos sintomas, sendo mais intensos ou não. Eles são caracterizados como presenças de ondas de calor, fadiga, alterações de humor frequentes, palpitações, algumas dificuldades de concentração, ganhos de peso inesperados, disfunções sexuais, tonturas, insônias. E para que a gente não ocorra com toda essa sensação de sintomas, é ideal que adotem terapias e reposições hormonais, para que torne o período de transição mais fácil entre a vida reprodutiva e a vida não reprodutiva. E a última fase da vida da mulher é caracterizado como senescência, que é o envelhecimento do sistema ginecológico, podendo levar a alterações relacionadas com deficiência de um hormônio chamado estrogênio, e o período após a menopausa, bem como o aumento de prevalência de algumas neoplasias ou cânceres. O período pós-menopausa, ele se associa com o aumento também da incidência da osteoporose, e ela é rastreada através do exame de densitometria óssea em todas as mulheres que já tiverem completado a partir de 65 anos de idade. São muitas as mudanças que trazem essa necessidade de um olhar para essa mulher durante as adaptações e as novas funções, trazendo sentidos para essa mulher. E esses aspectos que as mulheres devem se cuidar e manter todo o equilíbrio de vida. E falando de morbidade e mortalidade, nós temos umas principais causas e números. Durante a vida adulta, a morbidade e a mortalidade que mais acomete as mulheres são violências física e sexual. Dos 15 aos 44 anos, a primeira causa é doença cardíaca e a segunda, câncer de mama. Dos 45 aos 64 anos, osteoporose e tabagismo. E a partir dos 65 anos de idade, doenças neurológicas e degenerativas, e o Alzheimer é um exemplo delas. E por que é preciso fazer os exames complementares? Mesmo não apresentando nenhum sinal e sintoma, é imprescindível fazer as consultas que irão direcionar os melhores exames de acordo com seus aspectos individualizados. Esses exames, eles trazem maiores chances de prevenção, detecção, tratamento e também de cura, dependendo da patologia. E aí, falando de cuidados específicos, a saúde da mulher ela vai além de questões ginecológicas e ela também deve contemplar o seu bem-estar físico, mental, emocional e também a inclusão do planejamento familiar, que faz parte do rol de cuidados necessários. O funcionamento do corpo feminino ele tem várias peculiaridades quando é comparado ao organismo do homem, o que gera algumas doenças e alguns distúrbios específicos. Quais são as doenças mais comuns que acometem as mulheres? De A a Z, a gente vai falar sobre alguma delas. A primeira é a acne durante a fase de adolescência. A bulimia também, que vem nessa fase por distúrbios de imagem e corporal. Cólicas durante o período menstrual. Depressão devido ao não tratamento da sua saúde mental. Endometriose, por isso que é tão importante a prevenção. Foliculite, que é a inflamação dos pelos. Gastrite através do nosso sistema nervoso, o papilomavírus humano, que é o HPV, a incontinência urinária, assim também como a infecção urinária, acomete muito mais as mulheres, joanete, onde é necessária uma intervenção cirúrgica, labirintite, a menopausa, como já falado, sintomas de náusea durante o período de gravidez, síndromes de ovários policísticos, pressão alta, quedas de cabelo em algumas fases e períodos da vida, rinites alérgicas, secreção de mama durante o período puerperal, tireoide,
e as suas disfunções, úlceras gástricas, varizes e algumas mulheres que sofrem também intolerância à lactose. E aí, o Dia Internacional da Mulher, ele é também um lembrete para o cuidado. Afinal, uma mulher saudável que cuida da saúde física e mental está mais preparada para os desafios do dia a dia. E não é fácil equilibrar todos esses desafios que nós possuímos. E para equilibrar tudo isso, a gente vai falar de 10 cuidados primordiais para a saúde da mulher. O primeiro deles é sempre manter uma alimentação saudável. Durante a gestação, durante os primeiros dias de vida e ao decorrer da vida, devemos manter os nossos hábitos. Cuidar da saúde mental. Além dos sintomas de depressão, outros transtornos mentais necessitam de atenção e cuidado. Identificar precocemente os sintomas psíquicos e buscar acolhimento pode ser decisivo para que haja abordagem oportuna pelos profissionais de saúde. Falando de sexualidade, conhecer o próprio corpo é fundamental para a identificação dos pontos de prazer e exercer a sua sexualidade. A sexualidade hoje, ela engloba um conjunto de aspectos que envolvem prazer, desejo, ternura, amor, o que são resultados da convergência de natureza biopsicossocial e histórica cultural. E aí também, dentro da sexualidade, nós devemos conhecer o nosso próprio corpo. Hoje você conhece ele? Essa pode parecer uma pergunta com resposta óbvia, porém muitas pessoas não conhecem o próprio corpo, principalmente por motivos de tabus, valores sociais e questões que envolvem sexualidade e gênero. Todos sabem que a saúde sexual é essencial para homens e mulheres serem saudáveis físicos e emocionalmente, porém ainda é grande o número de mulheres que sabem sobre a sua anatomia do próprio corpo. Faça exames de rastreamento, principalmente os anuais, que é o citologia oncótica, que é o Papa Nicolau, onde a gente rastreia câncer de colo de útero, e a mamografia, que identifica o câncer de mama. Proteja-se, mulheres, contra as infecções sexualmente transmissíveis. O uso de preservativos, tanto feminino quanto masculino, é a forma de vivenciar a sexualidade de forma segura. Vale lembrar que o uso do preservativo não serve somente para evitar a gravidez, mas ele é fundamental para a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. Faça suas escolhas conscientes dos métodos contraceptivos. Hoje nós temos inúmeros métodos aí, sendo ele o preservativo, o DIU de cobre, o DIU hormonal, os implantes intradérmicos, a tabelinha, as pílulas anticoncepcionais, diafragma, laqueadura, enfim. A saúde no Brasil, ela disponibiliza diversos métodos contraceptivos, para que mulheres e adolescentes possam escolher a maneira mais confortável de planejar como e quando se quer ter seu filho. Busque ajuda nos casos de violência. Hoje a mídia ela é muito forte relacionado a tudo isso. A violência contra as mulheres ela está afetando os cidadãos e ela está atingindo o direito à vida, à saúde e à integridade física. As agredidas vivenciam situações de medo, pânico, baixa autoestima, ansiedade, angústia, humilhação, vergonha e culpa, perda da autonomia e muitas vezes fragilidade emocional. Hoje, nós abrimos margem para quadros clínicos também, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, distúrbios psicossomáticos e vários outros. Por isso é tão essencial essa ajuda. Cultivar a espiritualidade e o propósito da vida não estão necessariamente ligados com a religião, mas sim com o fato de acreditar em algo. Pode ser traduzido como uma razão para viver. Pode proporcionar satisfação e o processo e o propósito que justifica a nossa existência. E claro, por último, planeje sempre uma gestação saudável. Planejamento reprodutivo é um importante recurso para a saúde das mulheres. Ele contribui para uma prática sexual mais saudável. E também faça o acompanhamento de pré-natal, onde a gente assegura o desenvolvimento da gestação, permitindo que um parto seja acontecido de forma saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos sociais, atividades educativas e preventivas. A opção também de não ter filho deve ser assegurada, e a abordagem nessa situação deve ser livre de preconceitos e crenças por parte das pessoas e dos profissionais de saúde. E concluindo, a saúde da mulher é um componente vital de uma força de trabalho saudável e produtiva.
Colaboradoras saudáveis não apenas contribuem de maneiras mais eficazes para a organização, mas também estabelecem um ambiente de trabalho mais inclusivo, empático e produtivo. E aí eu deixo algumas referências para vocês. Nós, em nome da Simples, agradecemos. Muito obrigada e seja uma mulher que levanta outras mulheres. Até mais!